na alma. Que doenças são essas? Às vezes um lar desestruturado, às vezes a rejeição, porque o pai gosta mais de um do que do outro, e às vezes a mãe dá mais atenção para um. Alguns se sentiram rejeitados quando criança, alguns se sentiram rejeitados até totalmente porque não foi criado pelos pais, alguns se sentiram mal amados, lares desestruturados, tantas coisas que vão acontecendo com o passar do tempo. Aí vem a juventude, às vezes as críticas na escola, às vezes a rejeição também na escola, apelidos, desprezo e às vezes o desamor. Aí vem algumas pessoas no casamento também, essas coisas começam a acontecer. Isso tudo acarreta doença na alma. Isso tudo acarreta doenças. E como a gente vai saber se está doente ou não? Pela maneira como você vive, como você trata as pessoas, pela maneira como o teu marido lê, pela maneira como você convive com o teu marido, pela maneira como você convive no teu trabalho, pela maneira como você convive na vizinhança. Uma pessoa curada emocionalmente, a primeira característica dela é ela sabe lidar com as três partes do ser humano, que é o corpo, a alma e o espírito. Ela entende a respeito disso. O corpo é o domínio. O corpo é o domínio, ela saber se dominar e disciplinar o seu corpo. Disciplinar. Tem gente que disciplina o seu corpo de uma tal maneira que às vezes o corpo não está pedindo para vir, sabe? As pernas não estão pedindo para vir, a cabeça não está pedindo para vir. Teve um dia que ela está cansada, às vezes nem é fisicamente, é mentalmente. O corpo, irmão, é aquilo que a gente se transmite materialmente, aquilo que todo mundo vê. O corpo é isso que você vê na outra pessoa, é o que a gente consegue ver, é o que é material, e a alma, que é a vontade, é os desejos, as decisões e os sentimentos. A alma, as vontades, as decisões, os sentimentos, os pensamentos. Isso é a alma. Isso é a alma. E saber lidar com a alma, que é os nossos sentimentos, consegui anotar aqui algumas coisas para a gente poder estudar. A respeito da alma, você não vai lá não, eu te digo o que está escrito lá no Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós precisamos não nos conformar, não nos amoldar a esse sistema, a este século, mas a gente precisa transformar pela renovação da nossa mente, nossos pensamentos. Então a alma é o desejo, é o pensamento e os sentimentos que precisam ser renovados, e a única forma de ser renovado é pela palavra de Deus. E se a gente não tiver cuidado, a alma ela adoece. Daí, quando a pessoa sabe que pode adoecer ou que está doente, ela precisa de um hospital, ela precisa de cura, ela precisa de remédio, ela precisa de médico. O hospital, considero que a igreja é um hospital. De médicos, Jesus é um médico. A cura, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a cura. E o Espírito é aquilo que está ligado a Deus. O Espírito não é nosso, o Espírito pertence a Deus. E para uma pessoa estar curado é necessário, olha só, para uma pessoa estar curada é necessário o novo nascimento. Quem não passou pelo novo nascimento não pode estar curado. Mas ainda assim, irmão, depois de ter passado pelo novo nascimento, existem alguns cuidados que a gente precisa ter. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento, pensar nas coisas que são do alto, em tudo que é puro, em tudo que é reto. E isso é uma área onde o diabo mais ataca, que é a nossa mente, que é o nosso pensamento. E também o que a gente estava vendo lá em Provérbios capítulo 4, versículo 24, que diz
que tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Engraçado, eu escrevi uma coisa, nem eu sei que eu escrevi. Algumas doenças que a gente carrega, quando eu digo assim, um novo é preciso. Ninguém que não teve um novo nascimento pode ser curado totalmente. Ninguém. É preciso novo nascimento. Só que depois do novo nascimento, a gente só pode acarretar doenças e pode voltar a ser preso. Inclusive a Bíblia fala isso, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não useis dessa liberdade para vos colocar de novo debaixo do jugo da servidão. A gente pode voltar a ser preso e pode voltar a ser doente e pode acumular e aceitar algumas doenças. E algumas doenças vêm por decisões erradas. Decisões profissionais, decisões sentimentais, decisões familiares. Porque decisões é aquilo que a gente toma todo dia. Todo dia a gente tem que tomar uma decisão. E algumas pessoas, a vida exige dela decisões mais sérias, e ela está sempre tendo que tomar sérias decisões, e algumas decisões podem acarretar doença para a alma. Que doenças são essas? Notei aqui algumas: remorso, o arrependimento. Às vezes você quem nunca tomou uma decisão, falou algo, prometeu, acordou algo com alguém e depois se arrependeu e ficou se sentindo mal com isso? Quem nunca? Remorso, arrependimento, culpa, dores, medo, timidez e o perfeccionismo. Deixa eu falar sobre a culpa e o perfeccionismo. A culpa, essa daí é muito séria, porque nós erramos, mas todo cristão precisa entender duas coisas. Para ele seguir em frente, ele precisa pedir perdão a Deus, crer no perdão de Deus, mas também precisa se perdoar. Nós somos falhos, erramos, tomamos decisões erradas, e se você não aprender a se perdoar, você fica doente. Você fica doente, porque fica aquela, né? Por que eu fiz? Se eu não tivesse feito, aprender a esquecer aquilo, a entender que Deus também lança no mar do esquecimento. Então a culpa é a pessoa ficar o tempo todo se cobrando aquilo que fez, e o perfeccionismo é ela se cobrar, porque ela queria ser melhor, porque ela não consegue fazer melhor, porque ela considera que ela não é uma boa esposa, e ela se cobra muito por isso. Quando, meu Deus, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo tratar os meus filhos da maneira certa, eu não estou conseguindo criar os meus filhos da maneira que eu sei que eu deveria criar. Isso também pode acarretar uma doença para a alma. Perfeccionismo. Eu não consigo ser uma boa evangelista, eu não consigo desenvolver o meu ministério. Isso consegue fazer com que a pessoa fique doente na alma. O medo e a timidez também faz parte, né, dessas doenças na alma. Estou falando, você vai se analisando para ver se alguma dessas coisas acontece com você. Vou repetir, né, enquanto você faz esse autoanálise. Geralmente que acarreta a doença, só essa parte que eu vou repetir, geralmente que acarreta doenças na alma são as decisões erradas, porque a gente está sempre tomando decisões, e as decisões elas são tomadas dessa parte do homem que se chama alma, que é a mente e que é os pensamentos. É o remorso, é o arrependimento, é a culpa por algo que ela fez, que ela não devia ter feito, que hoje a vida dela podia estar diferente se ela tivesse feito assim, se ela não tivesse
dito se ela não tivesse saído daquela cidade, se ela não tivesse ido morar ali, se ela não tivesse casado com essa pessoa, e às vezes esse pensamento, né? Se ela não tivesse se separado, se ela não tivesse encontrado, se ela não tivesse aceitado, se ela não tivesse ido fazer esse curso, tivesse feito outro curso, culpa por várias decisões. A timidez, medo de alguma coisa não dar certo, medo de não formar uma família, medo de não arrumar um emprego, medo de não conseguir não completar a missão dela aqui na terra, medo de não ser uma boa mãe, medo de não ser uma boa esposa, e o perfeccionismo, que isso precisa ser disciplinado, porque todo mundo tem que se cobrar de fazer o melhor, mas isso pode se tornar uma doença. Você dizer assim, eu preciso melhorar, é uma coisa. Agora, você ficar triste, abatido, com o teu ânimo lá embaixo, porque você diz assim, eu não consigo melhorar, eu não consigo ser uma boa pessoa, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo criar direito, eu não consigo conversar com meus filhos, eu não consigo. Isso causa uma doença na alma. E, lógico, a insatisfação própria, que é o perfeccionismo, e a pessoa se sentir insatisfeita com ela, porque ela está assim, porque ela mora nesse lugar, porque ela vive dessa forma, porque o casamento, e ela ficar insatisfeita com a vida dela, e às vezes se cobrar por causa de decisões que tomou lá atrás. Às vezes as doenças vêm por palavras depreciativas. As doenças emocionais vêm por palavras depreciativas. Essas palavras, elas às vezes acontecem quando a pessoa é criança, Quando ela é criança, ela escutou algumas coisas que a gente ignora. Você sabia que esse é o problema? Inclusive, até como título, eu coloquei aqui, esqueci de falar, Ignorar a dor não faz ela desaparecer. É o título, Ignorar a dor não faz ela desaparecer. E tudo aquilo que nós escondemos tem domínio sobre nós. E às vezes, você achar que, não tem nada demais, e ignorar, acaba fazendo a caminhada se tornar mais difícil, porque você ignora. E quando a gente quer cura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar e admitir que está doente. Eu estou citando algumas coisas aqui enquanto você se analisa. A primeira coisa é admitir que está doente. E quando a gente admite que está doente, a gente precisa de cura. E algumas curas, elas doem, até porque existem algumas feridas que para você sarar elas, não é simplesmente tomar um remédio. Às vezes você tem que mexer na ferida, tem que lavar, tem que limpar, e isso causa uma dor muito grande. Causa dores muito grandes, inclusive dependendo de como a pessoa é. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, então vai causar uma grande dor. E sobre isso também eu quero falar, que isso também é uma doença. E para mim, Suzane, eu considero que é uma das piores doenças que existe. Estou falando de doenças da alma, tá? Estou falando doença física não, doença da alma. Para mim, é uma das piores doenças que existe, é a sensibilidade excessiva. A sensibilidade excessiva. Gente do céu, é muito difícil lidar com uma pessoa extremamente sensível, que se sente com tudo, que se dói com tudo. Essas são as piores pessoas, porque eu volto a dizer, palavras depreciativas, você escuta desde criança. Algumas pessoas escutam desde criança. Tu não presta para nada, tu não faz nada sério. Quando eu falo isso, você se analisa, se você ouviu, mas tem pessoas no nosso meio que eu não duvido que ainda hoje fala para o seu filho, fala para o seu marido, fala para a sua esposa, Porque você é burra, porque você não faz nada certo, que você não presta para nada. Gente do céu, eu acho que muita gente, quando não conhecia Jesus, falava isso para os seus filhos. Falava, e a gente pensa que não, isso é besteira. Não é besteira, não. Isso é coisa séria. A caminhada de algumas pessoas está uma caminhada difícil e ela não sabe por quê. E a gente hoje está analisando para ver por que a caminhada está difícil, por que está tão fardo pesado.
Será que é porque existe uma doença na minha alma? E aí, sai de criança, o tempo vai passando, e às vezes chega na escola, também tem palavras depreciativas, tem apelidos, tem, desse jeito você nunca vai arrumar um emprego que preste, desse jeito você nunca vai ser feliz, e por aí vai. E às vezes, dentro do casamento também acontece essas palavras que vão ferindo aos poucos a alma da pessoa, e ela, sem se analisar, ela nem percebe que ela está carregando uma ferida. Simplesmente a vida vai ficando cansativa, a vida vai ficando uma vida difícil, uma vida dura. Olha, irmãos, viver dói, mas se você tiver feridas na alma, se você estiver doente na alma, a vida se torna insuportável. Só viver já dói, viver já é difícil, principalmente porque o mundo em que a gente vive, lá fora está cheio de pessoas doentes, enfermas da alma. Lá fora está cheio de pessoas que a gente tem que ter cuidado na hora de falar, no trânsito. Você encontra pessoas doentes lá fora para tudo quanto é lado, você se vira, tem gente doente. Agora, se nós que somos de Deus também estivermos doentes, e aí, como é que faz? Como é que faz? A pior coisa que tem é você lidar com uma pessoa doente na alma. E se nós estivermos doentes, isso vai ficar à mostra também no tratamento com as pessoas. Não tem nada melhor do que você lidar com uma pessoa curada emocionalmente. Uma pessoa curada pode curar os outros, mas se nós que somos de Deus ainda estamos doentes, como nós vamos falar de Jesus? Como nós vamos convidar alguém para a igreja? Como nós vamos evangelizar alguém? Se a nossa maneira de tratar, se o nosso testemunho, se a maneira como você lida com a tua esposa é o jeito de uma pessoa que ainda é doente, porque é arrogante, porque é ignorante, porque perde controle, porque se irrita de uma maneira extrema, que não tem controle das emoções, porque dá vontade de fazer, dá vontade de acontecer. Se às vezes, no lugar onde você estuda, no lugar onde você trabalha, você não tem controle das suas emoções, não há nada melhor do que você lidar com uma pessoa curada emocionalmente, porque uma pessoa curada emocionalmente, volto a dizer, as 3 partes do ser humano, que é o corpo, ela consegue lidar e dominar o corpo dela, ela consegue dominar, e por mais que a carne queira, ela domina e manda na carne. A carne quer fazer, a carne não quer fazer, a carne não quer levantar, a carne não quer varrer, a carne não quer sair, a carne não quer ir para o trabalho, a carne não quer ficar no trabalho, mas ela consegue dominar a carne dela. Se é a alma, que é o pensamento, as decisões e as vontades, ela também consegue controlar os pensamentos, as decisões e a vontade. Por mais que ela tenha vontade de gritar, por mais que ela tenha vontade de brigar, por mais que ela tenha vontade de jogar as coisas, por mais que ela tenha vontade de largar tudo ali e ir embora para casa, por mais que ela tenha vontade de fazer coisas ali no trabalho dela, de agir com arrogância, de maneira áspera, brutal, de ser uma pessoa ignorante, mas uma pessoa curada emocionalmente, ela sabe lidar com as suas vontades, com as suas emoções, com seus sentimentos. Até porque, por quê? Por causa dos frutos de quem nasceu de novo. Porque quem reina já não é mais a velha criatura. Se nós somos atacados por pensamentos, por vontades, no lugar onde você convive, na vizinhança, quem não se aborrece, irmão? Quem não se aborrece com a vizinhança? Meu Deus, são tantos motivos. Rapidinho, eu vou dar só um exemplo aqui, está gravando, eu vou falar. Eu fico tão chateada, irmãos, a minha porta tem carteira de cigarro, tem lata de cachaça na porta lá. Então, quem nunca
Nós nos aborrecemos no trabalho, na vizinhança, a gente se aborrece, irmãos, na família, na parentela. Quem não se aborrece? Nós estamos nos aborrecendo sempre. Mas se nós somos curados emocionalmente, o que vai prevalecer, o que vai ficar à mostra, o que as pessoas vão ler em nós seremos a carta de quem tem os frutos do Espírito. E cadê os frutos do Espírito? Mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio. Cadê os frutos do Espírito? Se na hora que os sentimentos, que as emoções tentam dominar, se os frutos do Espírito não se manifestam, está doente. A primeira coisa é admitir que está doente, que tem uma ferida, que tem uma doença na alma. A primeira coisa é admitir para poder buscar cura, porque se não admitir, não vai buscar cura. Não consegue buscar cura. E aí é complicado, né? Porque as pessoas lá fora vão ler, nós somos a carta. Aí o marido vai ler. Quem ele vai conseguir ler? Ele vai ler porque é uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem a presença de Deus, que não tem o Espírito Santo. O que as pessoas lá no teu setor de trabalho vai ler? Vai ler que você não tem os frutos do Espírito. O que os teus vizinhos vão ler de você? Vai ler que você não tem os frutos do Espírito. Só uma pessoa curada emocionalmente manifesta os frutos do Espírito. Deixa eu falar mais uma vez sobre a sensibilidade em excesso. Uma pessoa curada emocionalmente, irmãos, a gente tem que ter consciência de que nem tudo é sobre nós não somos o centro da atenção, nós não somos as pessoas mais importantes do mundo, e às vezes a gente acha que é. Engraçado é que às vezes eu falo para mim, quando alguma coisa acontece, eu acho que é para mim, eu falo sozinha, eu digo assim, Suzana, não tem essa importância toda não, sabe? Não é tão importante assim. Fulano fez e eu acho que é para mim, porque às vezes tem esse pensamento, né? Fulano fez, eu acho que é para mim. Fulano não quer falar comigo, está chateado. Aí eu falo para mim, Suzana, não tem essa importância toda não. Porque cada pessoa tem os seus sentimentos, tem as suas ocupações, tem as suas preocupações. Cada pessoa, como diz, né? Basta cada dia o seu mal, todo dia a pessoa tem as suas preocupações, seus afazeres, tem também os seus aborrecimentos. Cada pessoa tem. E às vezes a gente acha de tomar as coisas para a gente, achar que somos nós, que é por nossa causa. E uma pessoa com sensibilidade excessiva é uma pessoa doente. E esse é o pior tipo de pessoa para lidar, porque ela se sente porque você não passou por ela, não foi que falou com ela. E às vezes você, né, faz que nem eu, assim, óculos aí, não anda enxergando direito. Entendeu? E às vezes a pessoa fica achando que ela passou e não falou. Pessoas extremamente sensíveis. É porque eu acho que não gosta de mim, eu acho que não vai com a minha cara, eu acho que está chateada comigo, eu acho que. E quando a pessoa é curada emocionalmente, ela sabe que o que a pessoa faz, o que a pessoa pensa, o que a pessoa tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Se eu estou bem, então tem a ver só com ela. Ela, se não falou naquela hora, quando ela estiver bem, ela tem a ver só com ela. Nós não somos esse centro das atenções, não somos não, para achar que tudo é conosco, para ser extremamente sensível. Se doer às vezes com uma palavra, porque por mais que nós estamos buscando a cura aqui, a gente vai lidar com pessoas lá fora que são tudo doentes emocionalmente, acarretando pesos e fardos sobre a vida deles, de decisões erradas, de palavras depreciativas, às vezes no relacionamento. São pessoas que entraram em relacionamentos errados, um monte de gente doente lá fora. Então, nós precisamos ter cura aqui. Se somos curados, ainda assim precisamos dessa cura para lidar com pessoas doentes lá fora. Lá fora, que nós não aceitamos, estamos buscando a cura aqui, mas lá fora a gente vai lidar com pessoas que às vezes são ignorantes,
às vezes tratam mal, distratam, ignoram. E aí, se a gente for extremamente sensível, uma palavra dói, um desprezo dói, tudo dói, tudo dói. Que droga, irmãos. Desculpa falar. Que desgraça na vida de uma pessoa ela ser extremamente sensível, ela se sentir com qualquer coisa, ela se sentir. É porque não falou comigo, é porque não me cumprimentou, é porque nem olhou para mim, é porque isso, é porque aquilo, tudo dói. É difícil lidar com pessoas assim. Sejamos curados emocionalmente, porque uma pessoa curada, ela é firme. Ela é firme, ela está firme naquilo que ela é. O que fulano fez não tem a ver com o que ela é. E a atitude de fulano, o que fulano faz, não muda a tua essência, não muda quem você é. O importante é quem você é quem você está se tornando. O importante é quem você está se tornando. O importante é a pessoa que Deus está te transformando. O que fulano faz, o que fulano deixa de fazer, não muda a pessoa que Deus está transformando você, não muda a pessoa que você está se tornando. Amém? Sejamos maduros, estruturados e principalmente firme no nosso caráter. Deixa eu ver mais uma coisa que eu marquei aqui. Outra coisa é saber receber de Deus. Saber receber de Deus. Coisa legal isso daqui, é muito bacana. Eu já estou terminando a mensagem. Saber receber de Deus. Nós estávamos falando no domingo sobre a mulher adúltera. Não tem como, né? Ficou marcada como uma mulher adúltera, é a mulher adúltera. E quando Jesus, ele está escrevendo ali no chão, e ele levanta, olha, saiu todo mundo. A Bíblia diz que todos saíram acusados. Todos saíram acusados. Por quem? Não foi por Jesus. Não foi por ninguém. Ninguém acusou eles. É muito legal isso. Ninguém acusou, ninguém olhou para o outro e disse assim: eu vi o que tu fez. Ninguém olhou para o outro e disse assim: eu sei do teu pecado. Ninguém. Acusados pela sua própria consciência. E quando alguém tem uma consciência muito larga e ela continua no erro, continua no pecado, ela não quer abandonar o seu erro, quem se condena é ela própria. A gente precisa aprender a receber. E quando a gente aprende a receber, e quando tem essa consciência de que a gente recebe, a gente aprende a dar. Eu estou falando de Deus, estou falando de misericórdia, estou falando de graça. Se a gente tiver essa consciência, irmãos, de que nós somos agraciados e que todo dia é derramada sobre a nossa vida uma medida generosa de graça sobre a nossa vida, a gente vai ter mais facilidade em dar para outra pessoa. Amém? A gente reconhece, eu reconheço, temos que reconhecer isso. Sem merecer, a gente nem merece. Eu não sei você, mas eu nem mereço. Eu estava falando que a gente não é pombo, não é cachorro, não é gato, a gente é ovelha. Jesus, ele veio para a ovelha, mas ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente nem merece, mas todo dia, como eu também falei comigo, todo dia, quando a gente acorda, a gente merecia ser destruído, mas ao invés de destruição, que vem é uma carrada de graça generosa, uma grande medida de graça sobre a nossa vida. Então, se a gente recebe graça e misericórdia, se a gente souber receber, a gente também vai dar. E dá até para quem não merece. Amém? Amém. Dá até para quem não merece. Dá até para quem merecia a nossa ira, nosso desprezo ser ignorado. A gente vai dar até para quem não merece. Porque quem estiver falando mal da gente, a gente vai orar. Quem estiver desejando nosso mal, a gente vai abençoar, vai bendizer. Se nós reconhecermos que nós sabemos receber, estamos recebendo uma quantidade generosa de graça. Quem sabe dar, quem sabe receber, também precisa saber dar. Fechando. O importante, irmãos, não é estar curado.
O importante não é estar curado. Olha para a tua alma. Será que a vida não está muito difícil? Será que a vida não está insuportável? Se a vida está insuportável, você precisa olhar para dentro de você. Será que você já não vem carregando alguma coisa lá de muito tempo atrás? Talvez da infância, talvez, irmãos, do começo do casamento, quando você foi traído, ou sei lá o que. Olha, se a vida estiver insuportável, olha para dentro de você. Será que não tem alguma ferida aberta? E se tiver alguma ferida, talvez é momento de expor. Como eu falei, né? Ignorar a dor não faz ela desaparecer. E aquilo que você esconde acaba dominando você. Enquanto você não mexer, não limpar a ferida, por mais que doa, não trazer a memória, colocar diante do médico dos médicos, sabe? É isso até hoje está me torturando. Isso que eu estou passando hoje, meu Deus. Esse sentimento que de vez em quando, é porque todas as vezes que eu lembro do que me aconteceu, ainda dói. Ainda dói. Se você não trouxer diante dos médicos, você não vai ficar curado. O importante não é estar curado. O importante não é estar curado, mas é ser curado. Amém? Não é estar curado, mas é ser uma pessoa curada. E isso vai ficar provado na tua rotina. Dia a dia, na fila do banco, com as pessoas com quem você lida, com o filho, marido, sabe? Com o patrão, com teu chefe, com o chefe do setor, com o funcionário. Rotina. Na tua rotina fica provado, não que você está curado, porque quem está curado não tem garantia de se manter curado. E o importante é ser curado e se manter curado. E se manter curado é você estar sempre na presença de Deus, se renovando a tua mente, renovando o teu espírito na presença de Deus, para ser uma pessoa curada, para poder demonstrar isso pela tua rotina. Assim nós seremos essa carta. Vamos fechar lá onde a gente começou? 2 Coríntios, capítulo 3. Fecha aqui. Assim, nós não vamos envergonhar o nome de Jesus. Até porque, vou botar aqui para onde nós começamos, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por quem? Por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, irmão. Não é carta do diabo não é carta de demônio não, é carta de Cristo. Porque tem gente que parece mais a carta do demônio, só anda irritado, só anda com raiva, só anda aborrecido, só anda de cara fechada, só anda de marra. Não é carta do diabo não, tá? É carta de Cristo. Tem gente que nunca tem paciência na vida. Não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido, não tem paciência com a esposa, sabe? Só suporta o chefe porque é obrigado. Só suporta o local de serviço porque precisa daquele dinheiro. E a gente estava falando na sexta-feira sobre Israel. Israel estava na